Sejam bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Alho, um espaço onde a conversa não vem embrulhada em paninhos quentes, mas em perguntas incómodas e algum humor QB. Obrigado por estarem desse lado, a ouvir, a partilhar e, sobretudo, a recusar a confortável indiferença que tantos preferem. Hoje começamos por falar de saúde, ou melhor, da falta dela, para quem vive em Albergaria Velha. Na verdade, a situação da saúde em Albergaria Velha é um caso de estudo de como um concelho pode ser formalmente abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde, mas, na prática, deixar milhares de pessoas à porta dos cuidados que realmente precisam. Não é um detalhe técnico, é uma questão de equidade. O concelho de Albergaria Velha está na área de influência do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que serve 9 concelhos do distrito de Aveiro. No papel, há resposta hospitalar. Na vida real, há cidadãos que, em situação de urgência, têm sido encaminhados para Oliveira do Bairro a cerca de 26 km de distância por estrada, com viagens próximas da meia hora. Para quem está doente, meia hora não é apenas um número no GPS. É um tempo de risco, de dor, de ansiedade, em que a geografia decide se a pessoa é atendida a tempo ou não. E convém lembrar o óbvio que parece escapar a quem manda. Nem toda a gente tem carro, nem toda a gente tem família disponível, nem toda a gente tem ou está em condições físicas para conduzir até Oliveira do Bairro quando o corpo treme, quando o corpo dói ou falha. Num país que gosta de proclamar a universalidade no acesso à saúde, continua a existir uma fronteira silenciosa, a do rendimento, a da condição socioeconómica. Em Albergaria Velha, quem não tem viatura própria, quem vive sozinho, quem conta as moedas até ao fim do mês, enfrenta uma lotaria cruel sempre que precisa de cuidados urgentes. Impõe-se saber quem paga o táxi até Oliveira do Bairro, ida e volta, quando o salário mal chega para a renda e os medicamentos. Quem garante transporte seguro a um idoso com mobilidade reduzida, a uma mãe sozinha com crianças pequenas, a um doente em situação de fragilidade extrema. Quem? A mensagem subliminar é simples, mas brutal. É muito azar ser pobre e estar doente em Albergaria. Depois já o lado quase surreal desta história. Num concelho que integra uma região com hospital de referência, os cidadãos não têm no próprio território acesso básico a meios complementares como raio-x ou ecografias. Não estamos a falar de tecnologia de ponta, estamos a falar do abecedário do diagnóstico em saúde. O resultado é um rasto de deslocações para outros concelhos, de tempo perdido, de consultas adiadas, de diagnósticos que podiam ser antecipados e não o são. Em vez de aproximar o serviço das pessoas, o sistema empurra as pessoas para fora do concelho, como se a Albergaria Velha fosse um apêndice descartável da região. Mais inquietante do que a escassez de resposta é o silêncio político que a rodeia. As forças partidárias locais lá vão tocando no tema de vez em quando, com declarações vagamente indignadas, mas sem estratégias claras, sem calendários, sem pressão consistente sobre a tutela. Quem governa parece resignado à ideia do que é o que há. Quem faz a oposição contenta-se com o soundbite e a nota de imprensa. Esta inação partilhada, poder e oposição de mão dada na irrelevância, é talvez o sintoma mais grave. Porque normaliza o inaceitável, transforma um problema estrutural de saúde pública num enfado burocrático, adiado de mandato em mandato, como se as urgências, os exames em falta e os doentes invisíveis pudessem esperar pelo próximo ciclo eleitoral. No fim, a pergunta é desconfortável, mas inevitável. Que valor tem a vida de um cidadão em Albergaria Velha quando o acesso a uma urgência, a um raio-x ou a uma ecografia depende de quilómetros de estrada, da conta bancária e da boa vontade de terceiros? Enquanto não houver no concelho uma resposta de saúde digna desse nome, com meios de diagnóstico e urgência de proximidade, falar de coesão territorial e justiça social não passa de retórica com boa apresentação, mas péssima prática. O caso do Orlando Ramalho, lapidarmente contado num trabalho assinado pela jornalista Diana Cardoso do jornal Correio da Manhã, não é um acidente estatístico. É o espelho de uma forma de governar a tragédia. Muito anúncio à frente das câmaras, pouca persistência depois dos microfones se desligarem. Quando, mais de um ano depois de um incêndio, uma família continua sem teto e a promessa do primeiro-ministro de que ninguém ia ficar sem casa fica por cumprir, não estamos perante uma exceção,
Estamos perante um sistema que se habituou a falhar devagarinho. O guião é conhecido, na hora do drama o poder central aparece, garante apoios, reconstrói esperanças, promete rapidez e eficácia, fala de não deixar ninguém para trás. Passados meses, e agora, neste caso concreto, mais de um ano, o que sobra muitas vezes é burocracia, relatórios, dossiês que circulam entre gabinetes, enquanto pessoas reais continuam a viver em casas emprestadas, em quartos provisórios, em vidas suspensas. Em Albergaria Velha, o caso de Orlando mostra como a palavra dada pelo topo do Estado pode ficar a meio caminho entre o discurso empático e a prática indiferente. A pergunta que se impõe é simples, mas corrosiva. Se o Estado falha assim num conselho concreto, com plena atenção mediática, o que acontecerá a quem nem sequer chega às notícias? No artigo que escrevi em 16 de janeiro de 2025, 4 meses após os incêndios, as perguntas incómodas estavam todas lá. O que andam a fazer Câmara Municipal e restantes autoridades na prevenção, na coordenação, no reordenamento florestal, na criação de faixas de contenção, na fiscalização de terrenos, na substituição de monoculturas por espécies autóctones, interrogava eu o estado da limpeza dos terrenos, a ausência de planos claros, a desativação de estruturas de vigilância, a falta de envolvimento sério da comunidade e dos agentes económicos. Hoje, olhando para o território, continuamos todos a ver demasiada área ao abandono, um mosaico de combustível à espera de uma nova faísca, como se o incêndio de 16 de setembro de 2024 tivesse sido apenas um parênteses trágico e não um ponto de viragem obrigatório. Falou-se em planos, em prevenção, em nunca mais, mas no terreno a sensação é a de um concelho em pausa, à espera da próxima catástrofe, para voltar tudo ao mesmo ciclo de promessas, lágrimas e esquecimento. O mais grave é esta tendência do poder, central e local, para trocar a defesa das populações pela defesa dos procedimentos. Em vez de perguntar, já reconstruímos a casa do Orlando, sim ou não, prefere a pergunta, em que fase está o processo? Que despacho falta? Que verba ainda não foi desbloqueada? Enquanto isso, quem perdeu tudo continua a viver num limbo administrativo, sem casa, sem estabilidade, sem a sensação básica de que o Estado que prometeu cumpre. E em torno destes casos concretos instala-se uma espécie de anestesia coletiva, uma resignação cínica que normaliza o inaceitável, como se fosse inevitável que, passado o fogo, arrefecesse também a responsabilidade política. 4 meses depois dos incêndios, defendi que mais vale pecar por ação do que por omissão, e que era urgente escrutinar, responsabilizar e agir para não voltarmos a passar pelo trauma de 16 de setembro de 2024. Hoje, com o Orlando ainda sem casa e a floresta em muitos pontos por ordenar, percebe-se que parte desse apelo ficou por ouvir ou foi comodamente arquivado em alguma gaveta institucional. O problema já não é só o fogo que tivemos, é o fogo que estamos a preparar com a soma de terrenos ao abandono, procedimentos sem fim e promessas de reconstrução que ficam pelo caminho. Em última análise, o que está em causa é isto. Ou a memória serve para mudar políticas e prioridades, ou limitamo-nos a repetir o ritual até ao próximo Orlando, até à próxima família, ao próximo concelho a descobrir que quando as luzes se apagam, continua sem teto. Há um fenómeno silencioso que me tem apertado o peito. Uma espécie de sombra nos gestos mais simples do cotidiano. Quando entro num serviço, público ou privado, reparo cada vez mais na mesma coreografia arriscada. As pessoas já não se cumprimentam olhando nos olhos. Dizem bom dia, para o chão, para o monitor, para o lado. Dizem o nosso nome sem nos ver. E nós devolvemos o cumprimento como quem devolve um eco. Isto dói-me sobretudo em contextos que exigem humanidade. Consultórios médicos, por exemplo. Há médicos que já só falam para o ecrã, agarrados ao teclado, como se cada tecla fosse mais importante do que a pessoa sentada à frente. Já me aconteceu pedir licença para falar, o que é quase absurdo. Pedir licença para existir num espaço onde sou paciente, não intruso. É como se o olhar direto se tivesse tornado um luxo, ou pior, uma ameaça. E, no entanto, é no olhar que começa a confiança. É no olhar que se reconhece o outro. É no olhar que percebemos se a pessoa chegou ali inteira ou se desfez um pouco pelo caminho.
Talvez andemos todos cansados, talvez andemos todos com medo de mostrar fragilidade, talvez a pressa tenha tomado conta da nossa pele. Mas há uma agressividade muda, uma irritação latente, uma fadiga emocional que se torna mais evidente nos pequenos gestos, nos silêncios apressados, nos cumprimentos sem alma. Eu esforço-me para contrariar isto. Cumprimento com sorriso mesmo depois de um dia que pede rendição. Não porque seja santo, muito longe disso, mas porque os outros não têm culpa do que me pesa nos ombros. E porque, no fundo, acredito que este país que me viu crescer, desde as ruas do meu bairro, em Campinho, às salas de aula onde aprendi a ouvir os mais novos, só se mantém vivo enquanto nos olharmos de frente. Por isso deixo esta pequena esperança, quase teimosa, que voltemos a levantar os olhos, que deixemos o telemóvel, o teclado, o cansaço por um instante, que arrisquemos ver o outro, mesmo que essa visão nos confronte ou nos emocione. Talvez seja assim que recuperaremos um pedaço de humanidade que se perdeu pelo caminho. Um cumprimento verdadeiro pode não salvar o mundo, mas salva o momento. E por vezes é o momento que impede o naufrágio. E agora, chegados ao fim deste terceiro episódio, agradeço-lhe por estar aí desse lado. A sua companhia é aquele olhar que não desvia, que permanece. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, cuide do seu olhar e, se puder, ofereça-o a alguém. Pode fazer toda a diferença. E lembre-se, nunca, por nunca, peça desculpa por existir.